Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Empreendedora Selvagem. Eu sou Isa Moreira. Eu sou a JJ. E nesse podcast, nesse espaço, nós falamos de assuntos femininos para que esses assuntos sirvam de pontes profundas para que você encontre a sua versão mais autêntica e criadora. E qual que é o tema de hoje, JJ? E quando a mulher vence e não sente nada? Eita! Então, vamos lá. Bora começar? Traz perguntas. Existe uma coisa que ninguém fala. A mulher que conquistou tudo e sente um vazio. A gente fala disso. O mundo não fala. Isso é real ou é ingratidão? Nossa, isso é muito real. Porque o conquistar tudo para a mulher é carreira, casamento, filhos, e isso não invalida que no meio de todo esse sucesso, essa mulher viva um processo profundo de crise de identidade e vazio existencial. Basicamente porque ela passou anos da vida dela trabalhando na construção de um sonho que não era dela, era um ideal coletivo, de um papel, o que se esperava dela como mulher. E aí, quando ela alcança tudo isso e a corrida acaba, quer dizer, chegou lá, o pote no final do arco-íris, e aí ela, de repente, vê que aquele ouro não fez ela feliz, aí ela começa a se questionar sobre todas as escolhas dela. E isso existe, e existe muito. Eu passei por isso. E como é que é, né, para essa mulher que passa, às vezes, anos tentando chegar em determinado lugar e ela alcança, ela chega, e aí ela não sente nada. O que está por trás disso? O que acontece psiquicamente com essa mulher que não consegue sentir essa felicidade, ou, enfim, sentir algo positivo em relação ao sucesso que ela alcançou? Tem uma autora que se chama Maureen Murdock, e ela escreveu um livro chamado A Jornada da Heroína para tentar mapear o arquétipo, a jornada arquetípica feminina, assim como o Joseph Campbell mapeou a jornada heróica masculina. E a Maureen, ela fala nesse livro que a mulher, ela se afasta de tudo que é autêntico para construir uma aliança com o mundo masculino, androcêntrico. Então, ela vai atrás daquilo que é sucesso no formato masculino. E ela alcança esse sucesso. E quando ela alcança esse sucesso, ela começa a viver profundos momentos de aridez. E é quando ela é convidada para uma fase extremamente difícil, que é a descida à deusa, ou a noite escura da alma, que é um processo onde essa mulher entra num vazio existencial profundo, que pode ou não se manifestar através de uma depressão clínica, e ela passa a viver uma melancolia e uma tristeza, porque aquela vida que ela construiu não faz sentido para ela. E a única maneira que ela tem de sair desse vazio existencial é ela conseguir fazer as pazes entre as unidades psíquicas feminina e masculina dentro dela, para que ela consiga construir a partir de então uma vida que seja muito mais autêntica do que o script que ela aprendeu que ela deveria seguir. É um processo extremamente desafiador quando a mulher passa por isso. E você acha que o mercado de desenvolvimento feminino vendeu uma mentira? Conquista, você vai ser feliz, né? E chegue lá e você vai ter essa felicidade toda. Isso é uma promessa que nunca vai acontecer, se realizar? Eu acredito que a mulher comprou um ideal que veio das gerações anteriores, né? Quando a gente olha para as conquistas de gênero, que vieram, inclusive, das lutas, das ondas, primeira, segunda, terceira onda, quarta onda do feminismo, a mulher vem colhendo esse processo, mas que a gente ainda não teve tempo de maturação para que cada mulher consiga, de fato, viver a sua própria jornada autêntica de sucesso, né? Então, por exemplo, para mim, sucesso é trabalhar daqui, de dentro da minha casa. Pode não parecer, né? Porque a gente criou um ambiente de podcast aqui, mas aqui é a minha casa. Então, 2 minutos atrás, eu estava abrindo um chocolate para o meu filho aqui, né? O meu cachorro late, interrompe a gravação. Era esse ideal de sucesso que eu tinha, mas eu precisei cancelar, apagar da minha mente tudo que eu tinha aprendido para que a minha mente pudesse criar isso daqui. Porque não foi do nada, Jé. Eu não tinha um plano com 18 anos do tipo assim, eu quero ser uma empresária digital bem-sucedida que trabalha da minha própria casa de frente para o mar. Isso foi se construindo à medida que eu fui entendendo que os planos que o mundo me dava, que o mercado de trabalho me dava,
não me atendiam criativamente falando. Então eu fui vivendo esses planos e eu fui vivendo o vazio existencial, eu fui conquistando aquele sucesso e aquele sucesso não me preenchia. E eu continuei testando e eu continuei tentando até que eu cheguei no sucesso que a gente tem hoje. E esse sucesso que a gente tem hoje ainda não é o 100% do sucesso que eu quero. Tem coisas que eu quero mudar na minha vida. Então eu acho que é uma grande jornada. E é uma jornada que quanto mais a gente vive coerente com quem a gente é de verdade, mas essa jornada se torna preenchida de nós mesmos e o vazio fica cada vez menor. E para essa pessoa que tá nesse momento sentindo, não sentindo nada, na verdade, né? Sentindo tudo, mas não sentindo nada, mas chegou lá, né? E muitas pessoas olham para essa mulher e falam, ai, mas você tem tudo. Por que você está sofrendo? Por que você está triste? Por que você não está se sentindo bem com isso? Então, como é que viver presa nesse lugar que até o sofrimento ele é desautorizado, né? Então, você não pode sofrer porque você já tem determinadas coisas. A mulher que chega nesse lugar de sucesso financeiro, de família e tal, ela se sente culpada em não estar feliz nesse lugar, né? Porque afinal de contas, ela conquistou uma vida que muitas pessoas gostariam de ter, inclusive as pessoas à sua volta, né? As pessoas olham para ela como um espelho, como uma inspiração. Gostaria de chegar nesse lugar. Que é, Theo? Mamãe tá gravando, filho. Mamãe já tá no finalzinho. E aí, essa mulher, inclusive, demora para assumir que o sentimento dela de infelicidade é válido. Porque, como assim? Eu alcancei tudo que eu precisava alcançar. E vem um desespero muito grande depois disso, do tipo, mas se não era isso, que diacho eu quero? Será que eu tenho um defeito? Será que eu sou diferente do outro, né? Então, e não é. Se você tá sentindo isso, você não tem defeito nenhum, você não tá diferente de nada, você só tá recebendo um convite de você mesma a viver o seu próprio processo de individuação. E isso é realmente desafiador. Muito desafiador. Eu já me peguei um pouco nesse lugar de não estar 100%, ou não estar me sentindo tão bem e me desautorizar a estar assim, porque, olha, o mundo, né? Aí você olha para o mundo, olha as mazelas do mundo, olha os problemas do mundo. Então você não pode sentir, não pode sofrer. Isso é cruel, né? Gente, é uma crueldade. Até porque ninguém está aqui para comparar sofrimentos e o sofrimento é maior, o que é melhor, o que é maior, o que não é. A gente sofre e a gente sente, né? Então é muito cruel, né? Chegar nesse lugar e você não achar Até que você porque pode. você invalidar o seu sentimento não vai fazer ninguém no mundo resolver o problema dessas pessoas. Você só está criando um a mais para você. E imagina quantas mulheres que são referências, são admiradas, que postam suas conquistas, que nesse exato momento estão vivendo essa crise, né? E a gente não sabe. Sim, e o mundo não facilita para essas mulheres, né? Uma mulher, por exemplo, que larga um alto cargo e para começar um projeto próprio, ela numa mesa de família, alguém vai perguntar: você tem certeza? Porque o seu trabalho é tão incrível, por que você está fazendo isso? Será que não é uma crise de meia-idade? Uma mulher que separa num casamento que é visto pela sociedade como um casamento margarina, ela escuta de pessoas próximas: eu vou orar para vocês voltarem. São umas paradas muito loucas, assim, sabe? Então, a mulher que tenta de verdade viver um caminho autêntico, ela precisa estar muito fortalecida nela mesma, porque ela ainda vai lidar, para além das crises e das dúvidas internas, ela vai lidar com o julgamento e com a simetência do outro. Eu passei por isso no meu divórcio, né? Eu tive um casamento com uma pessoa que, assim, todo mundo via, e eu sentia também, não tirando aqui essa parte, né? Mas que era assim, nossa, eu era muito bem tratada, né? Tudo aquilo que as pessoas, né, que normalmente as mulheres dizem que gostariam de ter em um relacionamento, em um parceiro, eu tinha com ele. Mas eu só entendi, não houve nenhum grande problema, ninguém foi traído, não fui traída, não houve uma mentira, não houve nada. Eu só entendi que éramos pessoas diferentes e que aonde eu queria chegar, né, a pessoa que eu queria me tornar, ele não cabia muito naquela vida, né? Pelas características pessoais dele, por ele ter o processo dele. Então não tinha um grande motivo, era só eu achando que, olha, eu acho que para onde eu quero ir, eu acho que não faz sentido essa parceria, esse relacionamento.
foi muito difícil, principalmente para minha família, entender isso. Uai, mas por que não, sabe? A gente vê como ele te trata, a gente vê como ele te ama, assim, não é só assim, não preciso de um grande motivo também, não precisa ser traído, não precisa chegar no fundo do poço pra gente poder sair de um relacionamento, né? E as pessoas não conseguem compreender isso, ainda mais se tratando de relacionamento, que é um tópico muito que as pessoas, né, acabam tendo muitos ideais de como as coisas deveriam ser, e as pessoas não vivem um relacionamento, né? Elas sabem aquilo que elas veem de longe. Então eu passei muito por esse lugar onde as pessoas não compreenderem a minha decisão em relação àquele relacionamento, que na visão delas era um relacionamento perfeito. O que é muito doido, que ninguém precisa nem compreender, né? Porque afinal de contas é o seu casamento. Eu que vou passar a vida inteira, gente. Como assim? É muito louco isso. Você acha que muitas mulheres estão sendo movidas por um propósito real ou por um motivo de fuga? E elas só descobrem isso quando param de correr? Eu tenho um ranço com a palavra propósito real. Ai, qual é o propósito? Um ranço com essa palavra, por quê? Porque o pessoal do nosso mercado, do desenvolvimento humano, deu uma estragada nessa palavra, né? O propósito parece que virou a grande missão, e que se você chega numa determinada idade e você não sabe qual é a sua grande missão, como se fosse descer um anjo com um papiro, te dar na sua mão, você lê e falar assim, a minha missão é, e tem que ser uma missão incrível, que vai salvar o mundo, e que você vai construir o seu nome na pedra e tal, aquela coisa toda. As pessoas ficam paralisadas ou elas ficam angustiadas de não encontrar o propósito. Gente, relaxa. O nosso propósito é só ser feliz de maneira autêntica. O que acontece é que a gente começa a viver uma vida que é ditada por um sistema capitalista, patriarcal, que diz qual é o nosso papel social. E às vezes a gente se mantém ocupada durante tanto tempo que a gente não para pensar em qual seria o nosso papel criativo de existência. O que nos faria feliz e que, ao mesmo tempo, além de nos fazer feliz, seria responsável pela nossa renda, num lugar de poder pessoal, onde a gente pudesse de verdade contribuir para o mundo, mas não num lugar de corrida para pagar boleto. Agora, propósito, sabe? Esse lugar assim. Se você me perguntar qual é o seu propósito, eu sei lá, eu não sei, eu não passo um minuto da minha vida perguntando qual é o meu propósito. Eu só vou fazendo as coisas e eu vou medindo essas coisas pelo quanto essas coisas realmente impactam o mundo e, ao mesmo tempo, quanto elas me nutrem como pessoa. Essas são as minhas réguas e não qual o meu propósito de vida. Eu não sei, nem quero saber. E traz um peso também, né? Você tem que descobrir um propósito. Imagina, você passa você perde um tempo tentando descobrir qual que é o propósito para depois você entender que. E vai que depois você descobre que é outro propósito, só uma pessoa volúvel. E se eu quiser vários propósitos? Né? E existe diferença entre a mulher que quer vencer e a mulher que precisa vencer para se sentir alguém? Nossa, que profundo. O que quer vencer? E aí vamos colocar como um ponto de chegada que pode ser qualquer um para aquela pessoa. Né? Então, a definição dela de vencer. Beleza, o ponto de chegada, então. Ponto de chegada. O ponto de chegada é, primeiro, se é um ponto de chegada autêntico ou se é um ponto de chegada impregnado da expectativa do outro. Né? Então, acho que essa é a primeira percepção que a gente tem que ter. Se eu estou vivendo a jornada do outro ou se eu estou vivendo a minha própria jornada. Eu acho que é isso. E aí, qual que era o resto da pergunta que eu até me perdi? Sobre essa mulher a diferença delas, né, da pessoa que quer vencer e aquela que quer vencer para se sentir alguém, né, para que aquilo valide ela como pessoa. E essa segunda mulher que faz isso, né, nesse sentido de validação, o que acontece com ela quando a vitória não preenche mais? Sim, porque assim, depende muito de onde você pendura a tua identidade, né? Se você pendura a tua identidade ali na curva de chegada, ou no prêmio que você recebe, você vai estar sempre vinculado ao resultado que você vai ter. Então, você está sempre correndo atrás da cenoura. Mas se a sua identidade parte do pressuposto da jornada, da caminhada, eu sou feliz a cada passo que eu dou, eu sou feliz vivendo hoje, construindo aqui agora, eu tenho prazer em construir. Tem uma alegoria de Dostoiévski, que outro dia eu estava falando sobre isso. O Dostoiévski, ele falava que
O homem, ele quer passar a vida construindo prédio, mas ele tem horror da ideia de habitar o prédio que ele construiu. Nós somos eternas construtoras, né? Só que a gente aprende que a gente precisa colocar a expectativa no ponto de chegada, no prédio pronto. E aí você vai correndo, 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 às vezes você não aproveita a jornada e quando o prédio está pronto, você olha e fala assim, pô, nem era tanto assim, tão legal quanto eu achei, aí você se frustra. Aí logo você quer construir outro prédio, aí você constrói, você nem presta atenção no que você está fazendo, quando você vê o prédio pronto, você fala, poxa, então talvez é tirar o foco do prédio e mais foco na construção. Viver o canteiro de obras. Total. E quando tira, né, essa mulher que constrói sua identidade baseada nas conquistas, quando tira a conquista, o que que sobra? Então, exatamente, sobra o vazio. Se eu não me preenchi, se a minha identidade não reside em ser, e sim em ter, só me resta o vazio. Porque eu vou ter, e aí aquela felicidade é passageira, logo depois essa felicidade arrefece, e aí sobra o quê? Nada, eu não me tornei nada. Eu só busquei ter alguma coisa. A ideia é que eu me torne enquanto vivo o processo. Esse é o lugar de preenchimento. Vai ter muita. Voltando aqui, né? É engraçado isso, porque a gente passa muito mais tempo construindo do que de fato, né? É um momento, né? A conquista ali, você fica feliz, ela acontece, e a gente passa muito mais tempo construindo, pavimentando, errando e voltando, e faz de novo, e repete o processo, e faz de novo, do que de fato vivendo ali a conquista, que é ínfimo, né? Não, a conquista é. Você lembra do dia que a gente subiu no palco para pegar a placa dos 25 milhões da Hotmart? Plateia, Hotmart Fire, e a gente pegando aquela placa. Aquilo durou quantos minutos? Exato. Imagina se a gente tá o ano inteiro só esperando só esse esperando a 5 placa. minutos. 5 minutos de palco para pegar a placa, depois a gente mais 10 minutos tirando foto. E a placa agora tá aqui no cenário. E de lá para cá a gente viveu, a gente resolveu o problema, a gente viveu o bastidor, que não é romântico. Então a gente precisa tirar o foco da placa e conseguir se alegrar com a rotina sem graça do dia a dia, inclusive com os problemas que a gente precisa resolver todos os dias para que as placas continuem chegando. E tem muita mulher que pode olhar para toda essa conversa e pensar: oxe, isso não acontece comigo. Eu sei o que eu quero. O que você diria para ela? Parabéns. Porque eu não sei o que eu quero. Eu acho que hoje eu sei bem mais o que eu quero do que eu sabia antes. Mas se você me perguntar se é exatamente essa vida que eu levo hoje, que eu quero viver pelos próximos 30 anos, eu acredito que eu sequer tenho criatividade e conhecimento de realidade suficiente para definir isso. Porque o mundo muda tão rápido e a gente vai mudando com o mundo que novas perspectivas e novas coisas vão acontecendo. Então eu sei o que eu quero para os próximos 3 anos. Mas eu não sei o que eu quero para os próximos 30. E deixar isso em aberto é muito melhor do que você criar um plano rígido. Sabe? Eu acho que o plano rígido, ele inclusive te torna meio míope, você não enxerga mais as possibilidades. Mas quando eu deixo as possibilidades em aberto, à medida que elas vão chegando, eu vou conseguindo avaliar. E eu vou conseguindo colocá-las dentro do plano. Atualizar o meu plano à medida que as coisas acontecem e à medida que eu me torno. Perfeito. Não ter tantas certezas, né? Também acho que é melhor, né? Ter mais dúvidas, isso deixa a gente mais E atento. as pessoas mais interessantes que eu conheço, elas têm muito mais dúvidas do que certezas. É sobre isso. E para a mulher que está ouvindo a gente, que se identificou, né? Ou seja, ela alcançou determinado lugar, um sucesso, um ponto de chegada, está nesse momento se sentindo vazia. O que ela faz com esse vazio? Ou seja, ela já identificou o que ela sente e tem um nome para isso, mas o que faz agora? A gente não tem todas as respostas de uma vez só na nossa vida. Quando eu decidi, quando eu percebi que o mercado corporativo não era para mim, eu fui percebendo isso através de sinais. Então, tinham sinais que eram muito práticos. Eu abria o meu guarda-roupa, eu via aquele bando de terninho e aquela roupa não conversava com quem eu era.
Eu não sabia o que eu queria me tornar, não sabia que carreira eu queria ter, o que eu ia colocar no lugar. Eu só sabia que a pessoa que eu estava me tornando não se vestia mais daquele jeito. E aquilo começou a gerar uma certa angústia, porque nós queremos controlar, nós queremos sempre saber. Passou um tempo, eu comecei a entender que eu tinha me tornado a moça da eco bag com... Posso deixar? Deixa Levíticos. Passou um tempo e eu cheguei à conclusão de que eu tinha me tornado a moça da ecobag com livros dentro e que eu tinha sempre um Golden Retriever comigo. Foi daí que veio a minha cachorrinha Alegria depois. E eu fui só executando esses flashes que o meu self entregava. Então é uma eco bag que eu preciso ter? Eu substituí as minhas bolsas de marca por eco bags. Então são livros que eu tenho que carregar, eu substituí as coisas corporativas por livros. Então é um Golden Retriever, eu comprei um cachorro e eu comecei a passear com essa cachorra, eu comecei, e já se vão 8 anos que a Alegria está na minha vida, né? E eu dei o nome da minha cachorra de Alegria justamente porque ela representava, ela simbolicamente representava parte desse portal que eu estava vivendo. Quando de hoje eu olho para trás, eu percebo que essa empresária que eu me tornei nasceu dessa construção da moça da ecobag. Tanto que quando alguém me reiteriza na internet, fala, você não tem cara de mulher bem-sucedida e tudo mais, eu não me importo, né? Por quê? Porque a minha estrutura de mulher bem-sucedida, a primeira imagem que me veio, era eu de Havaianas, com uma ecobag, livros e um cachorro. Então tá tudo bem se hoje alguém olhar para uma imagem minha na internet e falar que eu não tenho cara de mulher bem-sucedida, sinal que, opa, alcancei, porque realmente o sucesso para mim não é o que as pessoas enxergam como sucesso. Eu acho que passa por você ver as pistas e vai seguindo essas pistas, vai ouvindo essas pistas que o seu self, a sua natureza mais instintiva tá te dando, vai seguindo que vai dar certo. Com certeza. Então, uma boa pergunta para se fazer, né? Como que a mulher de sucesso que eu imagino ser se veste? Como é que ela O que ela vive? come, como é que ela vive. Porque talvez o vazio ele possa ser. Você pode encontrar essas lacunas, né? Esse vazio, essa sensação nesse lugar. O Talvez. mood board, vai no Pinterest e pega quais são as imagens, como é que é a sua casa, onde é que você mora, para onde você viaja, como é que você vive, Como é que é seu relacionamento? como é que é seu relacionamento, e vai montando um mosaico. Depois você olha para aquilo vai te dizer alguma coisa. Vamos fazer isso então? Vamos fazer? Vamos fazer isso. Então vamos fazer, ó. Todo mundo que está assistindo esse podcast agora vai fazer um mood board e aí posta nos stories e me marca, que eu quero muito ver o mood board dessas mulheres. Eu também, tô ansiosa. Esse foi o nosso episódio. O que você achou, Isa? Eu adorei. E se você gostou também, comenta aqui pra gente. Não esquece de se inscrever no nosso canal e tocar no sininho para você receber sempre as notificações dos nossos vídeos. Adorei, JJ. Eu adorei também, Isa. Beijo, gente. Até o próximo episódio. Beijo. Você acha que muitas mulheres não estão movidas não estão sendo movidas? Você acha que muitas mulheres não estão sendo movidas por propósito real? Não entendi essa pergunta.